Sabe que eu tenho refletido muito sobre isso, essa frase, meu porto seguro, porque tem muitas pessoas que dizem o fulano, o ciclano ou tal coisa é meu porto seguro. E de onde vem essa expressão porto seguro? O porto a gente sabe que é onde o navio é atracado, aonde o navio para embarque, desembarque, ou para carga e descarga. E ali o navio não pode jamais afundar, porque nem teria profundidade para isso, e pelo fato dele estar muito seguro, muito amarrado com aquelas correntes gigantes ou com aquelas cordas próprias, né? Ele não pode, ele está seguro. Por isso, porto seguro, aonde o navio tem segurança, aonde o navio jamais afunda. E quando a gente fala que algo ou alguém é o nosso porto seguro, significa que é aquela pessoa que nos traz segurança. É aquela pessoa que você poderia até dizer, é aquela pessoa que é a razão da minha vida, é o motivo de eu continuar. Às vezes pessoas que vivem estressadas com muitas coisas, mas quando tem alguém que lhe dá o sentido da vida, ou alguma coisa que te dá o sentido da vida, você pode dizer, é meu porto seguro. E é tão forte isso, que eu posso dizer, todos nós precisamos de um porto seguro. Sabe que existe uma área da psicologia chamada de Gestalt, que ela tenta devolver para uma pessoa depressiva o sentido da vida. Quando uma pessoa não tem um porto seguro, ela não tem motivo para viver. É difícil você tentar fazer com que a pessoa volte ao estado normal de ânimo, se ela não encontrar o motivo para viver. Então eu pergunto para você, quem ou qual é o teu porto seguro? A sua segurança, o seu sustento, o seu refúgio, a razão de você continuar? Qual é o teu porto seguro? E a palavra de Deus, ela parece que é um pouco severa demais com a gente aqui, mas depois a gente vai entendendo um pouco por que a palavra de Deus é tão rígida. Por exemplo, a gente encontra textos bíblicos que diz assim, que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, terras por amor a mim, aquele que ama o teu pai, a tua mãe, os teus filhos mais do que a mim, nem pode ser considerado digno do Senhor. Será se o Senhor tem uma necessidade dissonante dessa? Será se o Senhor tem uma necessidade de afirmação, de querer ser o primeiro de tudo? Por que será que a palavra de Deus diz que tem que ser Deus em primeiro lugar? A gente não pode ter outro porto seguro, até mais seguro do que Ele? Mas tem muitas pessoas, por exemplo, coloca o seu porto seguro como até o patrimônio que tem. Tem gente que suou para ter o que tem. Tem até uma boa reservinha. Então quando ele pensa que ele tem uma boa condição financeira, ele tem status, aquilo parece que alivia, até faz com que isso seja um combustível para ele continuar, para ela continuar. Agora, como é triste ver uma pessoa que o porto seguro dela era o patrimônio financeiro, quando ela acabou perdendo ou até diminuindo um pouco a condição financeira. Nessa pandemia tem muita gente que se quebrou financeiramente falando. Tem empresas grandes e pequenas que fecharam as portas. E tem muita gente que perdeu o sentido da vida, porque perdeu o porto seguro. O barco afundou. A palavra de Deus diz assim, sei o que é passar necessidade e ter fartura. É São Paulo que está dizendo, Filipenses 4, versículo 12. Olha o que São Paulo vai dizer, eu sei o que é viver na miséria, e sei também o que é ter condição, porque foi um homem que foi muito pobre, e depois teve muito status, porque São Paulo, ele era chefe de toda a guarnição de soldados. São Paulo, ele era responsável pela segurança, então era um homem que tinha status. É o que hoje a gente poderia dizer, no mínimo, era um delegado, talvez até um juiz, porque diz a palavra que era ele que decretava prisões
aqueles que ele julgava ser criminosos porque estavam anunciando Jesus Cristo, e era um crime. Chegou a uma época que era um crime anunciar Jesus, um decreto baixado por César Nero, que era proibido, e ele era aquele que mandava prender. Então ele tinha status, tinha poder e com certeza tinha muita verba nessa época da sua vida. E ele vai dizer assim no versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses: sei o que é viver na penúria, e sei também o que é viver na abundância. Estou acostumado a todas as necessidades, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Ele depois vai dizer: eu tudo posso naquele que me conforta. Por quê? Porque ele encontrou em Deus o seu conforto, encontrou em Deus o seu refúgio, encontrou em Deus a razão para viver. Um dos maiores pregadores da história, que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, São Paulo, ex-perseguidor de cristãos, se tornou um dos maiores pregadores e renunciou muita coisa que tinha para viver a fé. Então ele vai dizer: eu sei que é ser pobre, eu sei que é ter dinheiro, não encontrei felicidade de nada disso, o meu refúgio foi o Senhor. O que é o porto seguro? É o refúgio, é o sustento, é a segurança, é aquele que eu posso colocar inclusive minha mão no fogo. Eu pergunto para você: dá para colocar a mão no fogo pelo que ou por quem, filho? Talvez você já confiou demais em alguém que você disse: é o meu porto seguro, é toda a minha segurança. Eu digo assim que seria até bonito e até ingênuo uma pessoa dizer: padre, o meu porto seguro é aquela pessoa que eu jurei amor e fidelidade, é aquela pessoa que já provou para mim o quanto me ama. Essa pessoa sim é o meu refúgio, é o meu sustento, eu faço tudo por ele, eu tudo por ela. Só que quando a gente lida com a dor da traição, a gente percebe que foi esse realmente o caminho que aquela pessoa andou. Ela encontrou naquela pessoa o seu refúgio, colocou a confiança naquela pessoa, e diz a palavra: mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no ser humano. Salmo 117, versículo 8. Mais vale buscar o refúgio no Senhor do que confiar no ser humano. Por quê? Porque nós somos falhos, a começar por você e por mim. Eu vou dizer para você que está aqui: não se escandalize. Se você vem para essa igreja, para essa missa, por causa do padre que aqui está, talvez você está colocando a confiança no ser humano. Você tem que vir por causa de Jesus. E se eu te ajudo a chegar a Jesus, junto com todo o ministério, louvado seja Deus. Mas é por causa dele, filho. Não deixe ninguém atravessar na frente do Senhor, ele está dizendo. Porque há decepção. E a dor da traição, penso eu, que é a dor mais insuportável. Eu vejo pessoas que levam anos para se recuperar da dor da traição, porque encontraram refúgio naquela pessoa. Pense que você está do lado de um ser humano, e você precisa confiar nos outros, sim, porque se você não confiar em ninguém, virá um cético da vida. Isso também, como que você vai viver se você não confia o mínimo em alguém? Agora, não mais do que o Senhor. Ninguém pode estar acima do Senhor. E aí você podia dizer: padre, e a família? Porque a Bíblia fala tanto de família. O meu refúgio, por exemplo, é minha família. Tem gente que trabalha, por exemplo, pensando na família, e talvez é uma válvula de escape. O teu trabalho, você trabalha, e você diz: olha, o meu refúgio é minha família, é o meu trabalho, porque eu quero ver minha família bem, é tudo por causa da família. E confesso para o Senhor que eu não tenho nem tempo de vir para a igreja, porque eu tenho que trabalhar tanto, padre, para dar o melhor para minha família. É família, família, família. Tudo bem, o trabalho edifica o homem, a família é a primeira instituição que Deus fez. Agora eu vou dizer, se tudo isso leva você a ofuscar o teu refúgio maior, que deve ser o Senhor, talvez você vai ser mais um que futuramente vai entrar numa crise, porque você sabe
que nós não estamos aqui para sempre. A família talvez vá indo um em seguida do outro, filho, antes que você. E é triste a dor da perda, mas você vai perder. A família, ela não pode ser colocada no lugar de Deus. A gente é perecível. O trabalho a gente sabe que é importante. Agora, se só o trabalho, também diz a palavra assim em Provérbios 16:3, consagre o Senhor tudo, inclusive o trabalho, pois somente assim os seus planos serão bem-sucedidos. Porque se você só trabalha e não consagra aquilo ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, o Senhor pode até tirar a mão de cima daquilo que deveria ser abençoado. Um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que consagrou o trabalho ao Senhor, que, vamos e venhamos, parte do recurso que você recebe, você tem alegria de dizimar na igreja. Não é dar com tristeza. Diz a palavra que a gente tem que dar com alegria aquilo que é de Deus. O sustento. Quem é que patrocina toda a nossa fé, senão os fiéis que vêm? A luz que está te iluminando, o banco que você está sentando, o instrumento que você está ouvindo, tudo isso é sustentado pelos nossos dizimistas. Então louvado seja, porque parte do teu sustento, do teu trabalho é consagrado ao Senhor. Você dizima na igreja, porque se não é Deus te dar saúde dia após dia, filho, que trabalho que você vai ter? Se não é Deus te dar o dom, se não é Deus permitir você respirar, que trabalho que você vai ter? Então tudo deve ser consagrado. O trabalho deve ser consagrado à família. Lucas 14:26, se alguém deseja me seguir e ama mais o pai e a mãe, a sua esposa, os seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Porque o Senhor está dizendo que Ele deve estar em primeiro lugar. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Por uma questão de sobrevivência, Deus deve estar em primeiro lugar. Diz a palavra, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se o ramo não está ligado na videira, o que acontece com os ramos? Ele seca. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E eu encerro aqui com 2 versículos. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha firme. Isaías 26, versículo 4. E mais uma citação bonita de Isaías 40:30. Até os adolescentes podem esgotar-se, os jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças. O Senhor está dizendo que um adolescente que deveria ter vitalidade, um jovem que deve ser forte, até esses podem ficar doentes, até esses podem perecer. Agora quem confia no Senhor não, porque as forças são revigoradas. Quem crê nisso, diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Ô filha, quando você entra daquela porta para dentro, hein? Eu fico imaginando que o Senhor te dá aquele sopro de vida, como Ele deu nas narinas do primeiro homem chamado Adão. O Senhor faz assim. É por isso que termina essa missa, você sai daqui com mais vitalidade. Você sai daqui com mais vontade de viver. Você se sente mais abençoado, a casa abençoada. E às vezes as pessoas olham você com tanto problema, e você com mais problema do que muita gente está consolando os outros. Quem diria, hein? Porque o teu refúgio é o Senhor, a tua segurança é o Senhor. Você encontrou uma rocha firme, e essa rocha firme é o Senhor.